Olá, muito bom dia. Hoje é 24 de setembro de 2019. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos aos destaques de hoje. Imprudência de motoristas, somada ao excesso de velocidade, resulta em 6 mortes nas estradas que cortam o Maranhão. Será lançada nesta terça-feira a 13ª edição da Feira do Livro de São Luís. Com a vazão das hidrelétricas, o nível do rio Tocantins está aumentando. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam sobre os perigos. Secretaria de Saúde alerta para o aumento do registro de casos de cachumba no estado. No quadro O Trabalho e Emprego, vamos conversar sobre conflitos no ambiente profissional. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pois é, pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência, vocês que nos acompanham aqui na região metropolitana, na capital São Luís, nos municípios também que formam a Grande Ilha e todo o interior do estado. A partir de agora, você fica muito bem informado sobre todas as informações, as principais notícias de todo o estado do Maranhão. Hoje é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego, falar sobre conflitos em ambiente de trabalho, um assunto aí de extrema importância, extrema relevância a ser debatido. Daqui a pouco também tem a participação de Silvio Alves, nosso quadro de segurança. Teve um policial militar que foi assassinado ontem, na segunda-feira. Depois tiveram outros assassinatos lá no município de Imperatriz. A gente vai comentar sobre esse assunto no nosso quadro de segurança. Também os bastidores da política com o John Coutrin, a ministra Damares, que vinha até o Maranhão, vinha à capital São Luís. Ela cancelou a visita. Assunto para John Coutrin e outros destaques também. Vai ter esporte, falar de vários assuntos, as principais notícias aqui até às 8 horas da manhã no Bom Dia Maranhão. E a gente já começa falando sobre as principais avenidas aqui, prestação de serviço. Como todos os dias a gente mostra aqui as principais avenidas, a movimentação em avenidas aqui da capital maranhense. A gente começa com a Jerônimo de Albuquerque, a câmera localizada ali naquela área do Roque Santeiro, conhecido como Roque Santeiro. Trânsito intenso, principalmente no sentido Coab, quem vem ali do Angeli, com destino ao bairro do Bequimão e outros bairros aqui para essa parte central da cidade. O trânsito é intenso neste momento, como a gente pode perceber nas imagens captadas aí pela câmera de vídeo monitoramento da Prefeitura de São Luís. Do outro lado, no outro sentido, fluxo bem tranquilo neste momento, pouco mais de 7 horas da manhã, agora 7 horas e 3 minutos. Fluxo bem intenso no sentido de quem vem ali do Angelim. Pessoa que puder evitar esse sentido é até bom, porque o fluxo de veículos, de fato, nesse horário é muito intenso para quem vem aqui para essa parte central da cidade. Carlos Cunha, também sentido ali quem vem para a região central da cidade, fluxo intenso. Principalmente a gente percebe que nas avenidas aqui de São Luís, nessas primeiras horas da manhã, as pessoas que trafegam com destino à região central da cidade enfrentam um pouco mais de dificuldade, trânsito intenso também neste momento, nesse princípio aí de terça-feira, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. As pessoas que saem ali da Avenida Carlos Cunha com destino ali ao bairro da Camboa, pegando ali a Avenida Beira-Mar, vão enfrentar dificuldades neste momento, trânsito intenso. No outro sentido, trânsito bem mais tranquilo. Quem sai ali da Ponte Bandeira Tribus com destino ao bairro do Jaracati e Calhau não está tendo nenhum tipo aí de problema. Vamos agora para a câmera localizada na Guaxinduba, quem desce ali da Rua das Cajazeiras, região central da cidade também. Trânsito intenso neste momento, não comparado aí à Avenida Jerônimo de Albuquerque e a Carlos Cunha, mas a gente percebe que o fluxo também já é grande. Vários ônibus aí do transporte público de São Luís descendo ali pela Rua das Cajazeiras. A gente sabe que é um importante corredor ali de transporte público. O trânsito é intenso neste momento, com destino também à região central da cidade, mas não tem identificado aqui nenhum tipo de problema, algum veículo parado na via ou algum tipo de acidente. Não vai encontrar nenhum tipo de problema, apenas uma lentidão normal do horário ali na Rua das Cajazeiras, subindo aqui para a Praça da Bíblia, com destino também à Praça Deodoro. Vale lembrar da intervenção que está acontecendo, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, aqui no Bom Dia Maranhão sobre esse assunto. Avenida Guajajaras, outra importante avenida aqui de São Luís, fluxo também intenso neste momento. Hoje, terça-feira, começou aí com movimentação intensa de veículos em várias avenidas aqui de São Luís, pelo menos essas que a gente já conseguiu mostrar aqui no Bom Dia Maranhão. Trânsito intenso desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira. O trânsito você acompanha neste momento na Avenida Guajajaras, essa parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, do Centro de Controle e Monitoramento da SMTT da Prefeitura de São Luís. Você percebe trânsito intenso de Jerônimo de Albuquerque, também Carlos Cunha, principalmente saindo do Angelim, com destino ao bairro do Bequimão, ali saindo do Jaracati, com destino ao bairro da Camboa e região central da cidade. Na Guajajaras e também aqui na descida da Rua das Cajazeiras, um pouco mais de tranquilidade. Tá aí a gente orientando vocês que você que está em casa, daqui a pouco vai sair de casa, vai ter que deixar a sua casa com destino ao trabalho, deixar aí a garotada na escola, já percebe como é que está a movimentação nessas avenidas de São Luís.
Agora, 7 horas e 4 minutos, a gente segue com informação aqui no Bom Dia Maranhão. E na semana que se comemora o Dia Nacional do Trânsito, um alerta. A gente continua falando sobre trânsito, um alerta aí para as pessoas. A imprudência de motoristas somado ao excesso de velocidade tiveram como resultado 6 mortes nas estradas que cortam o Maranhão. O final de semana perigoso nas estradas do Maranhão. 19 acidentes foram registrados e 9 pessoas morreram no estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas eram principalmente motociclistas e que não usavam capacete. A PRF também informou que alguns desses condutores tinham consumido bebida alcoólica. 6 dessas pessoas morreram só no domingo. Foram 4 acidentes com vítimas fatais. Um na BR-222, próximo ao município de Codó. Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo de carga tirou a vida de Fredson Alves da Silva, de 40 anos. Outras 5 pessoas perderam a vida próximo à cidade de Bom Jesus das Selvas e de Buriticupu. Todos passageiros e condutores de motocicletas. Em um dos casos, pai e filho, identificados como Afonso dos Santos, de 43 anos, e Arnaldo dos Santos, de 17, colidiram com outra motocicleta e acabaram morrendo no hospital. Além deles, Odorico Guimarães, de 56 anos, também morreu no mesmo acidente. A PRF conta que este foi um final de semana atípico, já que os índices de acidentes vêm diminuindo. Foram 8 óbitos e mais um depois no hospital, de uma senhora. Então é muito óbito para um final de semana só. Porém, o nosso viés é de baixa, uma baixa bem interessante em comparação com o ano anterior. Na verdade, a gente vem pelo menos há 5 anos diminuindo, reduzindo o número de acidentes. De 317, alguns anos atrás, a gente deve chegar nesse ano em torno de 200 ou menos do que isso. No ano passado foram 231. Uma das vítimas de um dos acidentes, que havia sobrevivido e estava internada em estado grave, morreu na manhã desta segunda-feira no hospital. Pois é, muitos acidentes neste final de semana e olha, as infrações de trânsito que mais geraram multas neste ano nos 4 municípios que compreendem a região metropolitana da Ilha, São Luís, São José de Ribamar, Pasto Lumiar e Raposa são de diferentes tipos, quer dizer, muitos tipos de imprudências aí praticadas pelos motoristas. Cada cidade tem uma particularidade. Por ter maior quantidade de habitantes e equipamentos eletrônicos de fiscalização, a capital maranhense lidera o número de multas aplicadas a condutores que transgridem as leis de trânsito, de acordo com dados do Departamento de Trânsito do Maranhão, o DETRAN. E amanhã a gente vai seguir falando sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão. Inclusive, a gente está na Semana aí Nacional de Trânsito, a gente vai seguir falando amanhã, na quarta-feira, sobre essa questão do trânsito também, prudências, prevenção, que tipo de trabalho que vem sendo realizado aqui na capital São Luís, também na região metropolitana e em todo o estado para prevenir esses acidentes. A gente lembra que também depende da conscientização das pessoas, da conscientização de todos, porque nós todos fazemos parte aí do trânsito, não é isso? Agora a gente vai conferir aqui o número de multas que foram aplicadas, o número de multas aplicadas de janeiro ao início deste mês nas cidades que compõem a região metropolitana de São Luís. Os dados foram registrados pelo Departamento de Trânsito do Maranhão. O DETRAN, a gente já percebe aqui as multas que foram aplicadas, como eu disse, de janeiro até agora, até setembro de 2019, uma quantidade muito grande. Aqui na capital São Luís, 161.677 multas. Aqui em São José de Ribamar, em São José de Ribamar, aqui na capital São Luís, foram 161.677. São José de Ribamar também na região metropolitana, na área da Grande Ilha, 3.914 multas. Município de Pasto Lumiar, foram 300 multas aplicadas e na cidade de Raposa, 102 multas, como eu disse, na capital São Luís, até pela questão da grande movimentação, são mais veículos, são mais pessoas também andando pelo trânsito, caminhando. A gente sabe que também tem muitos pedestres que acabam se envolvendo em acidentes de trânsito e também pelas câmeras de fiscalização, a fiscalização que é maior, acaba acarretando um número maior, mas também a quantidade no município de São José de Ribamar, Pasto Lumiar e Raposa de multas também é considerado alto. Como eu disse, amanhã no Bom Dia Maranhão a gente segue falando sobre esse assunto. Agora 7 horas e 9 minutos e quem precisou trafegar na tarde desta terça-feira na Avenida dos Franceses, aqui na capital, teve que enfrentar um enorme congestionamento. O motivo, um caminhão que ficou tombado no meio da via. A carga era uma radiola que vinha do interior e tombou no final da tarde desta segunda-feira na Avenida dos Africanos. 3 pessoas estavam no veículo e apenas 2 tiveram ferimentos leves. O caminhão com a carga estava vindo da cidade de Pindaré Mirim depois de uma festa no final de semana e seguia para o bairro do Coroadinho, aqui em São Luís. O motorista do veículo acredita que o problema
tenha sido uma falha mecânica. Além disso, o motorista também disse que o caminhão tombou por conta das condições da via. Porque é muito fechado aí, ó, não tem espaço para o carro abrir bem. Quando a gente chega ali, ó, fecha muito a direção, aí a carga tomba de qualquer jeito, aí pronto, aí puxou o caminhão. O caminhão tombado no meio da pista causou grande congestionamento, já que a avenida é uma das mais movimentadas de São Luís. A carga precisou ser colocada em outro caminhão. Um guincho também foi acionado para retirar o veículo e liberar o trânsito. Pois é, fora a questão do acidente, né? Todo o transtorno que é causado por conta aí de um tombamento ou qualquer tipo de acidente para as pessoas que estão transitando. Olha, agora são 7 horas e 10 minutos e ainda falando em trânsito com as novas mudanças temporárias feitas na região central de São Luís. Eu falei inclusive agora há pouco, enquanto a gente estava mostrando aquela câmera localizada na Guaxinduba, o trânsito ele acabou se tornando mais lento por conta dessas intervenções que estão sendo feitas na região central da cidade. A alteração foi realizada para a execução de serviços de pavimentação no cruzamento da Avenida Silva Maia com a Rua Celso Magalhães. Continua congestionado o trânsito no centro da capital. Quem enfrenta diariamente essa confusão reclama. Já botaram até vindo dali para cá, ó. E nosso posto é do outro lado ali. Aí já era complicado, aí ficou só mais um pouquinho. A situação está assim desde o último dia 14, quando as obras de drenagem na Rua Celso Magalhães foram iniciadas. Segundo a Prefeitura de São Luís, os serviços no local devem ser concluídos até o dia 29. Enquanto isso, os ônibus que acessavam a Praça Maria Aragão após passar pela Praça Deodoro tiveram um roteiro alterado. Depois de passar pela Gomes de Castro, eles dão a volta no prédio da Embratel e seguem pelo Parque Bom Menino. Na sequência, os condutores estão entrando à esquerda para acessar a Avenida Guaxinduba, passando pelo Canto da Fabril e descendo pela Venceslau Braz até a Avenida da Camboa. Ao passar por baixo da Ponte Bandeira Tribuzzi, seguem pela Rua Barão de Tapari, em frente ao Hospital Dutra, até a Maria Aragão. Só então o trajeto segue o itinerário normal. Realmente está incômodo. Eu estou quase 1 hora de relógio esperando o ônibus e nada. Entendeu? Aí o que a gente está fazendo? Tem que ver o que vai resolver, né? Sobre essa questão aí. Porque não é só questão de incômodo, tá? Questão de atraso em tudo. Então, as pessoas que precisam resolver seus compromissos na região central da cidade, o comércio também local, vem reivindicando essas melhorias. Por conta da movimentação que estava baixa, já teve um aumento agora, mas por conta dessas intervenções voltou a ter uma redução. A gente chama a atenção que está se aproximando aí o período de final de ano, que é quando cresce. A gente, inclusive, já falou aqui sobre essa questão de contratação temporária. Vai ter agora o Dia das Crianças, que é uma data também importante para o comércio local. Ali tem a Rua Grande, que é a principal via do centro comercial da cidade. Também tem a Rua de Santana, outras importantes ruas da Paz, Sol, que trabalham também com essa parte comercial. É importante que essa intervenção mesmo seja concluída no dia 29, que de fato vai melhorar a situação, já vem melhorando a situação da nossa região central aqui da capital maranhense, não é isso? Então, de fato, que esse prazo seja respeitado, dia 29 possa terminar e que o trânsito possa voltar a fluir normalmente. Agora, 7 horas e 13 minutos, nesta terça-feira, no Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público do Maranhão, será lançada oficialmente a 13ª edição da Feira do Livro de São Luís. Um assunto muito bom para a gente tratar agora com a Anice Ribeiro, que tem mais informações a respeito desse assunto. Olá, Anice, muito bom dia a você. Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. A Feira do Livro é o maior evento cultural e também de fomento à leitura aqui do estado do Maranhão. E como você bem falou, essa é a 13ª edição desse evento. O tema este ano será Brasil Atemporal, na obra de Aloísio Azevedo. E a programação deve reunir uma série de atividades, são mais de 300 autores, entre locais, nacionais e internacionais, que estarão disponíveis em 70 estandes na Feira do Livro. Hoje vai acontecer o lançamento oficial dessa programação lá no Centro Cultural do Ministério Público. Nesse lançamento oficial vai ter a apresentação do coral do Ministério Público, que inclusive vai ter um estande lá na Feira do Livro, nesta edição. Essa é uma das novidades, né? Um novo parceiro. Além disso, também vai ter o lançamento da série audiovisual Aos Olhos do Criador, que é uma homenagem à cultura do Estado. Então, além dessas atividades que vão ser oferecidas hoje nesse lançamento oficial,
Na programação que acontece a partir do dia 11 de outubro, também terá uma outra série de atividades, né, uma oferta muito grande de literatura e de programação para o público que vai visitar a Feira do Livro nesta edição. A programação acontece de 11 até dia 20 de outubro, lá no Multicenter Sebrae. Claro, uma grande oferta não só de lazer, mas também de conhecimento para as pessoas. O público estimado é de 160 mil pessoas visitando a Feira do Livro nesta edição, Eduardo. Com certeza disso. Muito obrigado pelas suas informações. A Feira do Livro, que já virou um evento aí tradicional, cultural da nossa cidade. Importante também estimular o hábito pela leitura. Tanto que a gente vê hoje a questão da informatização, que também é importante, o uso da internet, enfim. Não pode deixar os livros de lado, um evento de extrema importância, que é realizado também pela Prefeitura de São Luís. E olha, agora 7 horas e 15 minutos, com a vazão das hidrelétricas, o nível do rio Tocantins está aumentando. Os bancos de areia, as margens do rio, já estão desaparecendo, mesmo com o fim do período de veraneio encerrado. Alguns barraqueiros e banhistas aproveitam o momento, mas é preciso atenção. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam sobre os perigos. Desde o início deste ano, o Núcleo de Comunicação do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Imperatriz contabilizou 7 afogamentos. O último caso do jovem de 20 anos, Alexandro Ferreira da Costa, que morreu na Praia do Cacau. Aquela região ali do Rio Tocantins, ali na Praia do Cacau, ela é uma região muito perigosa. Por isso que quando nós estamos no período de veraneio, nós fazemos a demarcação da área de banho. O que é essa demarcação? É um local onde não há valas, onde não há buracos. De acordo com os dados, nenhum desses afogamentos aconteceu durante o período oficial de veraneio. A região da Praia do Cacau, apesar de rasa, oferece risco por conta das máquinas que retiram areia do rio, formando buracos que chegam até 5 metros de profundidade. Então a gente não aconselha ninguém a tomar banho ali naquela área, porque é muito arriscado. Então, principalmente quem não sabe nadar. Até para quem sabe nadar é complicado, porque ele pode cair numa vala daquela, se desesperar e ser tragado pela correnteza para o leito do rio. Além do risco oferecido por conta dos porões, a oscilação do nível do rio é motivo de alerta, principalmente neste momento após o período de veraneio na cidade de Imperatriz. O único momento do ano que existe uma estrutura montada aqui na Praia do Cacau é durante o período de veraneio, que este ano durou 2 meses, de julho a setembro. Depois desse período, segurança mesmo só por conta do banhista e daquele que tem cautela. Tivemos com 800 metros cúbicos de água por segundo, chegou a variação até 2.000 metros cúbicos de água por segundo, variando entre 80 centímetros a 1,5 metro de nível de água em relação a essa vazão que foi publicada pelo CERT na semana passada. E no próximo bloco, Quebradeiras de Coco Babaçu, de 3 regionais do Maranhão, participam de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Os destaques da segurança com Silvan Alves. E mais, aqui no estúdio vamos falar sobre conflitos no ambiente de trabalho, no quadro Trabalho e Emprego. Agora são 7 horas e 17 minutos. Bom Dia Maranhão volta já. 7 horas e 20 minutos, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e a gente volta à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Vamos mostrar mais 4 avenidas aqui da capital São Luís. A gente começa com a rotatória do Calhau. Neste momento, como é que está o trânsito na rotatória do Calhau? A gente percebe a presença de um agente de trânsito organizando o trânsito ali na rotatória do Calhau neste momento. Importante, já que o fluxo de veículos é importante, que tem de várias avenidas, principalmente da Avenida dos Holandeses. Então é importante a presença do agente de trânsito justamente monitorando para evitar qualquer tipo de acidente e alguma demora no trânsito logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. A gente segue mostrando aqui outros pontos aqui de São Luís, vai para outra importante rotatória aqui na capital maranhense, dessa vez agora na rotatória do São Francisco. Trânsito tranquilo neste momento também. Quem vem ali da ponte do São Francisco, passando pela Avenida Marechal Castelo Branco, trânsito bem tranquilo também aqui, como quem vem da área da Ponta da Areia, bairro do Renascença, trânsito tranquilo também no outro sentido agora na rotatória do São Francisco, 7 horas e 21 minutos. Vamos para outro ponto, aqui do outro lado, né, da ponte do São Francisco. A gente mostrou agora há pouco a rotatória do São Francisco, agora a gente vai para aquele ponto da Avenida Beira-Mar, na outra extremidade da ponte do São Francisco. Agora o trânsito é mais pesado aqui nessa parte da ponte, quem sai ali da Avenida Marechal Castelo Branco, destino aqui à região central da cidade, também a Avenida Beira-Mar, subindo a Rua do Egito.
indo ali também para a região do Centro Histórico, a gente percebe que o fluxo de veículos é maior neste momento, no outro sentido, aqui já na outra extremidade da ponte do São Francisco. Agora, Avenida dos Portugueses, um dos braços da BR-135, na altura do Bacanga, a gente percebe um fluxo de veículos mais intenso. A gente teve um pequeno problema na câmera aqui, na imagem, mas a gente percebe que agora sim, retornou um fluxo mais intenso de veículos no sentido área Itaquibacanga, aqui para a região central da cidade, ali naquela Avenida Vitorino Freire, também destino ao anel viário. A gente percebe que o fluxo de veículos é bem maior, como no outro sentido, como quem vai ali para o campus da UFMA, destino ali área Itaquibacanga, região industrial ali, aquela área industrial da cidade, o trânsito é bem mais tranquilo. Sentido área Itaquibacanga, região central da cidade, a gente percebe que o fluxo de veículos é mais intenso neste momento, a gente mostrando outras 4 avenidas aqui de São Luís. Agora 7 horas e 23 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de segurança. E para falar de segurança, já está aqui comigo o Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre essa questão do homicídio que aconteceu, lamentavelmente. Foi um assassinato que aconteceu lá no município de Imperatriz, envolvendo um policial militar. E logo após essa morte desse policial militar, resultou em uma cadeia aí de assassinatos que teve lá na cidade de Imperatriz, segunda maior cidade do estado. E uma situação bem complicada que aconteceu no município de Imperatriz, a gente já chamou a atenção, o Silvan já mostrou no Bandeira 2, esse policial militar que acabou sendo assassinado lá no município de Imperatriz e que desencadeou aí em outros assassinatos. A polícia não confirmou que tem relação dessa morte do policial militar com essas outras mortes que aconteceram, mas de fato foi uma noite, na verdade foi um dia muito violento lá na cidade de Imperatriz, não é isso, Silvan? Exato. A Polícia Militar tem versões diversas e que não bate com a versão da Polícia Civil. O Anderson, que é o policial militar, ele tinha entrado na polícia agora em 2018. A versão do comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar é de que ele teria reagido ao assalto a uma loja de telefone celular e o assaltante acabou atirando, havia cerca de 8 pessoas lá. Há um suspeito que a polícia está procurando, teria sido reconhecido através das imagens das câmeras de segurança. Como você mesmo já disse, a polícia ainda não explicou se, por exemplo, esses 5 assassinatos, na verdade foram 4, porque uma pessoa está em estado grave, se tem alguma relação com o caso da morte do policial que foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. As imagens lá da loja de telefone celular estão sendo utilizadas pela polícia, inclusive para fazer o reconhecimento desse suspeito. O fato é que o caso segue sendo investigado aí pela polícia, lamentavelmente, a gente lamenta, é a morte de um operador da segurança, um policial militar que infelizmente acabou sendo assassinado. A polícia agora trabalha para prender o bandido ou os bandidos que participaram dessa ação criminosa. Se você só rapidamente falar sobre mais um caso de uma pessoa que foi presa aí, suspeita de praticar abuso sexual, detalhe que contra crianças em uma creche lá em Vila Nova dos Martírios, né? O vigia, no caso o Claudemir, ele é funcionário público do município, já trabalhava nessa creche, havia sido afastado um tempo porque haviam denúncias contra ele. Ele retornou ao trabalho e agora, de acordo com a investigação, o número de crianças que teriam sido vítimas de abuso já chega de 7 a 10 crianças numa creche de crianças até 5 anos, lá em Vila Nova dos Martírios. Ele foi autuado em flagrante e foi encaminhado lá para a cidade de Açailândia, em função do clima que acabou ficando na cidade lá de Vila Nova dos Martírios. Tá ok. Muito obrigado, Silvan, pela sua participação. Boa terça-feira para você. Bom dia, Eduardo. Tá aí Silvan Alves falando sobre segurança todos os dias aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7 horas e 26 minutos e a gente vai ver agora como é que fica o tempo hoje para esta terça-feira em cidades aqui do estado do Maranhão, a capital São Luís e também municípios no interior do estado. A gente começa com Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. A mínima lá em Barreirinhas é de 25 e a máxima é de 32 graus. Lá em Barreirinhas a previsão é que o céu claro e parcialmente nublado. Há possibilidade de chuvisco isolado lá no município de Barreirinhas para esta terça-feira. Cidade de Carolina, bem distante, lá no sul do estado, né? A mínima lá no município de Carolina é de 22, calorão. Lá em Carolina, a máxima pode chegar aos 39 graus.
Em Pinheiro, região da Baixada Maranhense, céu claro e parcialmente nublado para esta terça-feira e ausência de chuva. A mínima lá em Pinheiro é de 25 e a máxima pode chegar a 32 graus. Vamos para outras 3 cidades aqui do Maranhão. A gente começa agora com o município de Imperatriz. Lá na cidade de Imperatriz, a previsão para esta terça-feira predomina o céu claro, parcialmente nublado, mas ausência de chuva, pelo menos essa é a previsão. Mínima lá em Imperatriz de 22, a máxima pode chegar a 39 graus. Cidade de Caxias agora, céu parcialmente nublado e também sem possibilidade de chuva na cidade de Caxias. Previsão para esta terça-feira, mínima de 24, máxima de 37 graus. Só para finalizar agora, a capital São Luís, previsão do tempo para esta terça-feira é de céu claro, parcialmente nublado em algum horário, com possibilidade de chuvisco, isolado ainda neste mês de setembro, né? Uma previsão aí de chuvisco ainda neste mês de setembro, aqui para a capital São Luís. Para esta terça-feira, a mínima é de 25 e a máxima é de 32 graus. Depois da previsão do tempo, a gente acompanha agora às 7 horas e 26 minutos que quebradeiras de coco, babaçu, de 3 regionais do Maranhão, participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, em comemoração ao Dia da Quebradeira. A semana será de debates envolvendo os desafios das mulheres e também de manifestações e apresentações culturais. A dona Eunice veio da regional de Imperatriz para a capital. Na região, mais de 3.000 quebradeiras de coco têm sofrido com a utilização dos territórios por grandes empresas. Nos últimos 20 anos, o grupo vem perdendo espaço com a redução das áreas de exploração. Nós que somos quebradeira de coco, para nós é uma dificuldade muito grande a estar enfrentando esse tipo de ameaça, porque isso para nós é uma ameaça muito grande, porque quem depende do coco babaçu somos nós. O mesmo problema enfrentam as quebradeiras da Baixada. Por lá, os babaçuais têm acesso limitado devido às cercas elétricas em torno da plantação. Falta de regularização dos territórios dos povos tradicionais e as cercas nos campos naturais, né? E com para a criação de búfalo, para fim de interesses privados, e isso tem prejudicado muito as quebradeiras de coco naquela região. Uma minuta com as principais reivindicações das quebradeiras de coco do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins foi entregue durante a audiência para a Frente Parlamentar de Defesa da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Atualmente, os 4 estados que participam da audiência concentram mais de 400.000 quebradeiras de coco. 300.000 estão aqui no Maranhão, que tem a maior área de cultivo. Entre as discussões estão a falta de leis que facilitem a instalação de grandes empreendimentos, a expansão da monocultura, ameaças físicas e psicológicas às quebradeiras, políticas de incentivo à comercialização dos produtos feitos do babaçu e leis que garantam o acesso livre aos territórios para a retirada do babaçu. Nos 4 estados, apenas 17 municípios têm a lei do babaçu livre aprovada. 13 estão aqui no Maranhão. O primeiro deles foi Lago do Junco, em 1997. Mais de 20 anos depois, o assunto ainda é pauta de discussões entre as quebradeiras de coco. O que elas mais querem é preservar a palmeira, transformar a palmeira num grande objetivo de renda, de viver melhor, como elas vêm cuidando há muito tempo, mas sem nenhum apoio estruturante, que é a questão da lei. Por isso nós estamos juntando forças, o Parlamento Estadual vai ajudar e eu tenho certeza que nós vamos conseguir realizar um grande evento para ajudar ainda mais a fortalecer o extrativismo do nosso estado. Agora, 7 horas e 30 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Vamos falar agora de trabalho e emprego. No nosso quadro Trabalho e Emprego, a gente fala hoje, saber agir diante de situações tensas é uma habilidade cada vez mais necessária, não é isso? Vivemos rodeados de conflitos, seja no trabalho, na família, em cursos, na turma de amigos, todas as partes, né? Aí saber driblar essa situação, lidar nessa situação que é um grande desafio. Alguns são mais simples, outros mais complexos. Para falar um pouco mais sobre essa situação e como lidar com elas, eu estou recebendo a professora e escritora Adriana Carvalho. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui. Bom dia a todo o Maranhão aí que está nos vendo. Assunto de extrema importância, como eu já falei aqui, relevante. Essa questão de conflito, é verdade que eu falei aqui? De fato, a gente tem que saber lidar com esses conflitos e esses conflitos acontecem nessas diferentes esferas? O conflito acontece na vida, a gente está vivendo e a gente está conflitando em maior grau e menor grau, tanto no pessoal como no profissional. Enfim, é um desafio constante enquanto estivermos vivos. Na questão do trabalho, como lidar com essa situação, Adriana? Que tipo de conselho, que tipo de informação é importante para evitar, de repente, esses conflitos
no ambiente de trabalho? Olha, de uma forma geral, uma estratégia assim, básica, tanto no trabalho como na vida pessoal, que a gente traz inclusive no livro, é alinhamento de expectativa. Muitas das vezes o conflito acontece porque a expectativa ela não é alinhada. Então eu estou aqui com você. Qual é a sua expectativa minha agora nesses 5 minutos que nós vamos ficar conversando? Se a gente fizer esse alinhamento de expectativa antes, muitos dos conflitos são evitados. E quando ele começa, peraí, vamos dar uma conversada aqui? Qual é a sua expectativa de meu comportamento aqui? E você vê que isso no trabalho acontece demais. Eu pensei que ela disse. Eu pensei que fosse assim. Que é a questão do preconceito, né? Isso. E o diálogo sempre ainda é o mais importante, pelo que você falou, né? O diálogo é fundamental, alinhando as expectativas. O que você quer de mim? Em uma situação de conflito, então esse feedback é importante, né? O feedback, ele é fundamental. E o feedback, ele parte justamente desse alinhamento. Na questão do conflito, como que um gerente, uma pessoa que ocupa o cargo de chefia, o presidente de uma empresa de repente, ou alguém que ocupa o cargo de chefia, de gerência, que comanda determinado setor, pode lidar em uma situação como essa? Olha só, Eduardo, a princípio, o conflito, sem sombra de dúvida, ele é um processo comunicacional. Então, o gestor entender qual é a estrutura da comunicação, toda comunicação ela tem uma estrutura e outra coisa, se tem um conflito, qual é a necessidade humana que está sendo desrespeitada ali. Por exemplo, às vezes a gente vê num ambiente de trabalho, chega uma pessoa, coisa simples, ocupou a mesa da outra. Eu cheguei lá e alguém sentou na minha mesa, ficou aquela questão desconfortável. De imediato, a gente pensa o quê? O conflito é pelo espaço físico. Por incrível que pareça, muitas das vezes não é. Qual é a necessidade humana que está por trás dessa daí? Respeito. Então, quando o gestor ele consegue identificar qual é a necessidade humana que está levando ao conflito das partes, fica mais fácil, porque ele vai na base. Não vai resolver a questão da mesa. Porque, por exemplo, pode ser que o gestor coloque outra mesa, mas o conflito continua. Aí ele diz assim, mas não era a mesa? Por que eu botei a mesa e continua o clima? Tem uma mesa para cada agora. É porque, no fundo, a necessidade humana era respeito. Então, o que o gestor ele vai fazer para que aquela pessoa que se sentiu ofendida consiga ter o seu respeito resgatado naquele ambiente corporativo? Tem um momento correto para agir ou depende de cada situação? A vida, ela não tem pause, ela vai acontecendo. Então, o momento é na hora que o gestor identifica. Porque o conflito ele não é estático, ele é um processo comunicacional e ele evolui. Então, quanto mais tarde ele interceder, maior é a bola de neve, aquela bola de neve que vai aumentando, aumentando. Então, no momento que ele identificou, fazer logo a intervenção. Adriana, pela sua experiência, quais são as principais causas? O que motiva mais os conflitos? É a questão de um sentar na mesa, que é uma causa, digamos que mais simples, ou são causas mais graves? Quais são as principais causas de conflitos? E como que isso pode ser... Como é que isso pode ser evitado só na base do diálogo? Ou às vezes você tem que realmente promover uma reunião, sentar com as partes. Como é que isso pode ser evitado? Essa formulazinha para o gestor resolver, não existe essa fórmula, depende da situação. Tem situação que é interessante a gente reunir a equipe. Tem situação que é interessante reunir as partes. O Eduardo e a Adriana estão conflitando. E tem situação que não. Vou conversar primeiro com o Eduardo, depois eu vou conversar com a Adriana para fazer o alinhamento das expectativas. Então, isso é muito da experiência do gestor, ver como é que ele vai fazer para gerir isso daí. Você traz isso no livro? Agora, esse livro foi lançado recentemente, né? Foi. Esse livro é uma honra, ele não é só meu, ele é meu, da Ana Isolde, da Alessandra Canuto. Ele foi lançado em São Paulo, na Livraria Cultura, ano passado, e em São Luís eu tive o prazer de lançar semana passada na Assembleia Legislativa, num evento do Tribunal de Justiça, onde eu tive a honra de ser convidada para juízes e desembargadores de todo o país. Você trata justamente sobre esse assunto? Questão de conflitos é mais abrangente? Não, gestão de conflitos, a culpa não é minha. Todas as vezes que a gente entra num conflito, qual é a primeira coisa que a gente diz? A culpa não é minha? A culpa não é minha, foi ele que começou. Assim que isso também acontece no ambiente de trabalho. Total, porque muitas das vezes acontece o seguinte, Eduardo, de fato, não sou eu que começo o conflito, mas eu tenho uma parte para manter ou potencializar. Agora, essa frase não é saudável no ambiente de trabalho, Sem sombra de dúvida, não é saudável na vida. Aí vem uma coisa que dói da gente ouvir, mas é verdade.
todas as vezes que eu estou imerso em um conflito, eu tenho uma parte nele. E aí é difícil, porque eu tenho que me olhar. Eu tenho que olhar no espelho, me olhar no espelho e identificar qual é a minha parte nesse conflito. Então, aí nem sempre a gente quer fazer, né? Adriana, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, mas eu queria que você deixasse aí uma dica importante entre as várias que você já repassou aí para os nossos telespectadores, mas qual uma dica que é fundamental, tanto para aquelas pessoas que ocupam um cargo de chefia ou para colaboradores de uma empresa, para que possam viver num ambiente harmônico de trabalho? Quer ver uma dica simples que a gente esquece de fazer? Dizer o óbvio. O óbvio precisa ser dito. O óbvio só é óbvio na cabeça de quem criou o óbvio. O óbvio precisa ser dito. E se a gente disser, muitos conflitos são resolvidos. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite também ajuda muito, né? Com licença, pois Com não, licença, obrigada. Pois não, obrigado, né? Adriana Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Eduardo. Foi um prazer estar aqui com vocês na Difusora. Tá ok, muito obrigado. E no próximo bloco, a Secretaria de Saúde alerta para o aumento dos casos de cachumba no estado. E mais, ministra Damares não vem mais a São Luís. Um dos destaques aí para John Coutrin, agora às 7h38. Intervalo rapidinho, o Bom Dia Maranhão volta já. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, na TV Difusora, agora às 7h41. E segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, houve um aumento na incidência da cachumba. Este ano foram registrados 15 casos. A proteção é garantida com a mesma vacina do sarampo. Cícera teve cachumba na adolescência. Lembra do incômodo provocado pela doença e das receitas e recomendações da mãe. Meu rosto ficava bem inchado, bem vermelho. E que no telhado sempre dá umas casinhas, tipo aquela lá, sabe? Bem miudinha assim, redondinha de barro, nos telhados. Então minha mãe pedia sempre para o meu pai tirar e eu via ela fazendo um preparado com água assim, numa colherzinha, tipo uma papinha. E passava no rosto e aliviava o inchaço, sintoma de inchaço, o vermelhão que fica, aliviava. E me dava medicamento para parar a febre. A cachumba é uma doença infecciosa causada por um vírus. Provoca inflamações em glândulas do corpo. A maior parte dos casos são registrados na infância e na adolescência. Entre os sintomas estão dores musculares, febre, mal-estar, vômitos e rigidez na nuca. A chefe do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde diz que não há dados específicos sobre a doença no estado, porque apenas casos de surtos são comunicados. E o único registrado este ano foi em Timon. A população desse complexo que tiver de pessoas e há uma orientação toda de bloqueio com vacina e observação da população por pelo menos 21 dias. A gente observa a população para ver se vão aparecer novos casos entre essa população que está em ambiente coletivo. Então, só esses casos que são realmente notificáveis obrigatoriamente. A única forma de evitar a cachumba é com a vacina, preocupação que muita gente tem deixado de lado, fazendo com que novos casos voltem a aparecer. Desde que a vacina entrou, que a mesma vacina tríplice, porque elas são para 3 doenças, por isso que o nome é tríplice de 3, sarampo, rubéola e a cachumba, né? Então, desde que essas vacinas entraram, na década de 90, os casos de cachumba que eram endêmicos no país caíram e se mantiveram muito baixo, pouquíssimos casos isolados. Sempre com as vacinas em dia, nenhuma das 2 filhas de Cícera teve a doença. Cuidado que, para ela, valeu muito a pena. Vacinando minhas filhas sempre. Agora são 2 mulheres adultas, lindas, maravilhosas, que cada uma se cuida direitinho, né? Eu ainda ajudo. E olha, em Caxias foi divulgado o resultado da campanha de vacinação antirrábica. Mais de 45 mil animais foram imunizados. Do dia 8 de agosto a 2 de setembro, 46.730 animais foram vacinados contra a raiva em Caxias, de acordo com a primeira parcial da campanha antirrábica 2019, divulgada pelo Centro de Controle de Zoonoses. Os dados consideram os animais vacinados de casa em casa e também no próprio órgão durante o período mencionado.
Nosso objetivo foi fazer esse trabalho para a proteção e vida útil dos animais também na zona rural. A campanha de vacinação antirrábica teve como meta vacinar cerca de 80% da população canina e felina, que está estimada em 30 mil cães e 16 mil gatos em Caxias. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos, inclusive o homem. Este veterinário alerta sobre os riscos da doença. Você tem que obrigatoriamente fazer a vacinação, porque senão você vai ficar um inimigo dentro de casa. O cão e o gato fazem parte do círculo urbano da raiva. Manter o pet vacinado é uma questão de segurança para ele e para todos que convivem com o animal. E quem perdeu o prazo de vacinação, o coordenador geral do órgão explica que os caxienses podem se dirigirem até o centro de zoonoses e solicitar a vacina. O serviço é gratuito. Aqui nós trabalhamos de segunda a sexta-feira. Você pode vir na parte da manhã, preferencial na parte da manhã, mas pode vir de manhã e à tarde, que nós temos pessoas aptas a fazer essa vacina. E na capital São Luís, a estimativa é que existam entre 14 a 17 mil animais em situação de rua. E a vacina é a única garantia de proteção contra a raiva animal. Confira agora o nosso giro de notícias. A Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio do Departamento Médico, realiza nesta terça-feira a abertura da campanha A Lema em Movimento no combate à depressão e ao suicídio, no plenarinho com a presença do presidente da Casa. A ação acontece até a próxima sexta-feira, com uma programação diversificada, visando conscientizar e alertar os servidores e a população sobre esse grave problema de saúde. 3 prefeituras maranhenses estão oferecendo mais de 500 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Além disso, a Caixa Econômica está com vagas abertas para seu processo seletivo de estágio. Entre as prefeituras, a Adicatu abriu novo processo seletivo para preenchimento de 35 vagas do quadro de pessoal. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de setembro de 2019, por meio do site da organizadora Instituto Coelho Neto. Está marcada para hoje, no plenário do Senado, a votação em primeiro turno da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. Pela manhã, será votado na Comissão de Constituição e Justiça o relatório referente às emendas recebidas em plenário. A expectativa é que haja uma diferença de 15 dias entre as votações da PEC original e as votações da paralela. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa. A inscrição deve ser feita pelo responsável pedagógico de cada unidade prisional ou socioeducativa. O prazo é válido também para participantes que precisam de atendimento especializado. As inscrições devem ser feitas junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira até a próxima sexta-feira. 7 horas e 47 minutos agora, e quem vai encarar o Enem neste ano já sabe que um dos grandes segredos para mandar muito bem na prova é a preparação com bastante antecedência. A procura por cursinhos preparatórios costuma aumentar nessa época do ano. Ana vai fazer as provas do Enem pela segunda vez. Este ano resolveu se preparar com um pouco mais de antecedência. Há alguns meses ela vem intensificando os estudos. É muito estudo, muita força de vontade. A pessoa tem que ter um autocontrole, né? Senão não vai para lugar nenhum. Aí tem que estudar muito. Segundo os professores, a maioria dos estudantes já vem acompanhando as aulas há um bom tempo, mas muitos acabam deixando para a última hora, o que não é o ideal. O certo é tentar acompanhar desde cedo, fazendo o curso, porque a gente trabalha um conteúdo. E aí seria interessante que ele fizesse um horário de estudo e acompanhasse aula a aula. Agora, nessa reta final, o que a gente aconselha para o aluno, não mais uma quantidade de aulas, se ele tentar resolver o maior número possível de questões. Então, quanto mais questões agora, melhor, até porque a gente já está a 40 dias da prova. Então, acho que ele não vai conseguir repor todas essas aulas. Então, o ideal é que ele faça bastante questões, ele consiga pegar as provas, responder, e aí acho que dá para ele tentar ainda fazer uma boa prova.
Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, um total de 10 horas e meia de provas. Os estudantes terão que responder a 180 questões, mais a redação, em busca de uma vaga em instituições de ensino superior de todo o país. Tarefa que, a cada edição, passa a exigir bem mais dos candidatos. O recomendado é ele vir desde o começo, a preparação é fundamental. Então ele ter mais tempo aqui com a gente, ele vem se preparando há mais tempo, ele traz para o aluno uma segurança maior. E nessa fase agora ele só vai rever tudo que já foi feito, tudo já foi trabalhado, né? Então aí ele fica mais seguro, ele está mais preparado, ele se sente mais preparado e mais à vontade para poder fazer a prova. O Enem será aplicado em 1.728 municípios espalhados em todas as regiões do país, porém, o cartão de confirmação com os locais de provas só será divulgado em outubro, sem data ainda definida até o momento. Agora são 7 horas e 50 minutos. Aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de política. E como todos os dias a gente recebe aqui para bater um papo sobre política, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa sobre a visita da ministra Damares, que vinha aqui à capital São Luís, mas acabou suspendendo e cancelando essa visita, né? Cancelou e está marcado um protesto, né? Estava marcado e ainda está marcado um protesto contra a ministra Damares, né? Ministra da Mulher, da Família, e ela viria hoje receber uma medalha na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, uma comenda, né? Uma homenagem aprovada por aquela casa, pelos deputados. A ministra, portanto, cancelou a vinda dela, mas há um protesto aí ainda nas redes sociais, né, ali marcado para amanhã de hoje. Então, a ministra cancelou, justificou algo da agenda dela, mas enviará um representante para receber essa medalha. A gente tem visto, Eduardo, muitas comendas, medalhas sendo dadas a pessoas aí que talvez nem vêm receber, né? Muitas das vezes políticos que não tem nenhum tipo de serviço prestado pelo Maranhão e muitas das vezes sequer, né, vem receber a medalha, a comenda. Recentemente foi aprovado também uma mesma honraria, homenagem ao jornalista da Intercept, o Glenn. Vamos ver se ele virá ao Estado do Maranhão receber essas medalhas. O mais importante que os deputados devem observar é que tem muita gente no Estado com serviços prestados, né, que deveriam também ser homenageados no lugar de pessoas que talvez, muitas vezes desconhecidas, nunca pisaram no Estado do Maranhão. E essas sim, pessoas trabalhadoras, né? Essas pessoas que estão no dia a dia, essas sim deveriam ser homenageadas pelos deputados. É claro que há alguns deputados homenageiam, mas deveriam ser prioridade. É uma honraria grande, né, John? Com certeza, a maior honraria da Assembleia. A maior honraria da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão. Agora, John, mudando aqui o assunto, o Alcolumbre, ele convocou uma sessão do Congresso que pode derrubar vetos de Bolsonaro aí sobre a questão do abuso de autoridade, né? Isso. O que aconteceria? Hoje estava marcado a votação em plenário da reforma da Previdência ali no Senado. Mas, de última hora, o presidente Davi Alcolumbre do Senado convocou, né, mudou a pauta, apesar de que a reforma continuará na CCJ hoje, analisada na CCJ, mas não em votação em plenário, ficou marcado para amanhã. Hoje eles vão analisar alguns vetos, entre os quais sobre o projeto de abuso de autoridade. O que acontece? Além disso, nos bastidores corre a informação de que há uma pressão dos senadores por conta das emendas prometidas, ou seja, uma forma de pressionar aí o presidente Bolsonaro, que está fora, inclusive participa da abertura, né, da Assembleia da ONU hoje em Nova York. Então, os senadores querem isso. Compromisso do governo nessas emendas, com essas emendas. E, claro, os senadores, principalmente o Davi Alcolumbre, não gostou muito daquela operação da Polícia Federal contra o senador Fernando Bezerra, líder do governo Bolsonaro. Então, é uma certa forma aí, né, de demonstrar mais satisfação aí do Senado com o presidente Jair Bolsonaro. Na pauta, todos foram tomados de surpresa, inclusive membros do governo tomados de surpresa. Para finalizar, hoje o presidente participa dessa Assembleia, ele abre os trabalhos às 10 horas ali em Nova York, Assembleia da ONU, e claro, no discurso dele já foi, os auxiliares dele já pediram moderação no tom, um tom mais equilibrado, no sentido de que não haja nenhum tipo, né, de refrega aí
relacionada aos outros países, questões diplomáticas. Até porque tem grandes chefes de Estado lá. Isso, exatamente. Então, além disso, o presidente reafirmará a política ambiental do país e, claro, defenderá a soberania, entre os assuntos também, claro, a Amazônia. Então, aguardado esse discurso, o presidente vai num tom mais ameno, conciliador, tendo em vista aí os últimos conflitos diplomáticos com os outros países. Pelo menos é o que se espera, né, John? Um discurso mais ameno aí, digamos que mais tranquilo do presidente Jair Bolsonaro. Além do presidente, tem outros chefes de Estado, como eu já disse, de outros países. E a questão, só para que fique clara a mudança da pauta aí no Senado e também a entrega da medalha, que foi o assunto que a gente falou, são prerrogativas aí dos deputados e dos senadores também, né? Exatamente. São prerrogativas aí dos políticos. Obrigado, John. John tá amanhã de volta com a gente conversando sobre política. Até amanhã. Valeu, John. Muito obrigado. John Coutrin trazendo aí os bastidores da política, como todos os dias aqui no Bom Dia Maranhão. E agora a gente fala de esporte. Pois é, e 6 anos após a última final e 22 anos depois do último título, o Sampaio Corrêa está de volta a uma decisão da Série C. Com a vitória em 2 jogos, diante do Confiança nas semifinais, a Bolívia Querida, que já tem vaga garantida na Série B de 2020, busca o bicampeonato da competição e entrar no hall dos maiores campeões, ao lado de Vila Nova e Atlético Goianiense, que tem 2 títulos cada. O tricolor busca também seu 4º título nacional. O Sampaio faz a decisão em casa contra o Náutico, que bateu o Juventude no domingo, nos pênaltis por 4-3, após 2-1 no tempo normal. A gente já falou isso, lembra de novo. O primeiro jogo acontece em Recife, no Pernambuco, na casa do Náutico. E a decisão, a grande final, acontece aqui em São Luís, no estádio Castelão. E um dos mais tradicionais clubes do futebol do estado, o Maranhão Atlético Clube, está comemorando hoje 84 anos de fundação, com uma história de muitas glórias e conquistas. Fundado em 24 de setembro de 1932, o Machão da Ilha se tornou um dos principais clubes do Maranhão. As suas cores oficiais, azul, vermelho, preto e branco, as quais remetem à bandeira do estado, mostra o sentimento regionalista e de aproximação com o povo maranhense. O MAC resiste apenas com a ajuda de torcedores amantes do clube que fazem todos os esforços possíveis para que o time permaneça em funcionamento. Parabéns então aí ao Machão da Ilha, sua grandiosa torcida em todo o estado do Maranhão. Parabéns ao MAC. E começou em todo o país a 13ª Primavera dos Museus. Aqui na capital, diversos espaços culturais vão oferecer durante esta semana oficinas, exposições, palestras e também visitas. A 13ª Primavera de Museus começou com a troca de experiências entre mediadores de várias casas de cultura de São Luís e de Alcântara. O evento segue uma pauta nacional que nesta edição trouxe o tema Museus por dentro dos museus. A ideia é aproximar o público desses espaços e não só do que é exposto por eles. Pensando nisso, museu como um lugar de educação também, a gente está promovendo um encontro no qual possa ser proporcionada essa troca de experiências, né? No sentido de estar falando das entrelinhas do museu, aspectos não pouco abordados ou não ditos dentro de um processo de mediação convencional do cotidiano. O Leandro é estudante de designer da Universidade Federal. Tem trabalhado num projeto para tornar a Casa do Maranhão mais atrativa a partir da comunicação visual. Ele também participou da roda de conversa. Como a gente ainda está no início do projeto, da parceria, a gente ainda está analisando o que a gente pode fazer. Mas assim, o que a gente já percebeu, algumas coisas aqui, seria criar algo para a comunicação visual, para os visitantes se localizarem na casa, porque assim, a casa é grande, né, tem bastante espaços e às vezes quando a pessoa chega, a gente percebeu, ela fica meio perdida no espaço. Um dos objetivos da programação é fortalecer a relação do público com os museus, levando em conta a preservação de um espaço que é compartilhado. A Sara, primeira mediadora de baixa visão da Casa do Maranhão, entende que essa relação vai muito além, já que a cultura tem que ser o mais abrangente possível. Eu acho que precisa ter um olhar para as pessoas com deficiência, precisa ter a consciência de que as pessoas com deficiência viajam, visitam os museus e elas precisam encontrar possibilidades de terem autonomia nesses museus, precisam encontrar rampas, elevadores para poder se locomover, né, não precisar serem carregadas. Precisam encontrar as informações em braille ou em texto ampliado para que outras pessoas não precisem ler, porque a gente viaja sozinho, então falta intérprete de Libras.
A programação abre oficialmente para o público a partir desta terça-feira com exposições, apresentações culturais, exibição de filmes e outras atividades. A agenda segue até o próximo domingo de forma simultânea nos museus. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima terça-feira. Fique com imagens ao vivo da Via Expressa.